Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Deus me impedirá, sua palavra escudo me protegerá. Confio em suas promessas e no seu amor. Nenhuma barreira é maior que o Senhor. É maior que o Senhor. Olá, meus queridos, paz, saúde e prosperidade para você. Estamos firmados em Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e você está na estação certa. Você está no agir de Deus. É isso mesmo, estamos juntos, e juntos com Jesus, nós somos mais fortes e mais do que vencedores. Provérbios capítulo 4, o verso 6 diz o seguinte: não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. Olha que legal, hein? Não desampares a sabedoria. Então aqui nós estamos com as nossas pérolas de sabedoria, e você ouvindo e crendo nas palavras que nós ensinamos aqui, colocando em prática, você vai ver como a tua vida melhora, muito mais, com certeza. E toda a fonte de sabedoria está em Cristo Jesus. A fonte da verdadeira sabedoria está em Cristo, está em Deus. Então vem com a gente para esse mover sobrenatural. Gente, antes de eu entrar na palavra, eu quero fazer um convite para você, tá certo? E para sua família, claro, seus amigos. Vamos ter uma grande reunião de fé, milagres e profética, dia 20 de abril. É isso mesmo, dia 20 de abril, às 9h30 da manhã e também às 15 horas. Vamos passar o domingo todo ali no hotel, adorando a Deus, e você é o nosso convidado a estar com a gente, dia 20 de abril, às 9h30 da manhã e às 15 horas. Nesse endereço, Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba, Entrada Franca. Mais informações no nosso Instagram, Agindo Deus, quem impedirá, no Instagram. Quem sabe você tem recebido aqui os nossos convites, mas não está conseguindo vir. Mas quem sabe é dessa vez. Aproveite, vai ter aí para frente um grande feriado, estando em Curitiba ou continuando em Curitiba. Vem com a gente para o dia 20 de abril, agora, exatamente domingo de Páscoa. Vai ser tremendo o agir de Deus no presencial. Tá bom, gente amada? Vamos então continuar aqui a nossa série de ministrações sobre a importância da prosperidade bíblica. Olha só que interessante isso aqui. A questão de nossas atitudes com relação ao dinheiro. Preste bem atenção. A forma como o cristão age com relação ao dinheiro determina a qualidade de sua vida espiritual. Gente, essa é uma verdade que precisa ser guardada no coração de todos nós. É impossível separar dinheiro de certas virtudes fundamentais da vida cristã. Ou seja, quem não sabe plantar sementes no reino de Deus, não experimenta a extensão real do que significa obedecer, amar, ser liberal e generoso. Outra atitude que ocorre com alguns cristãos é justamente o excessivo amor ao dinheiro. Preste atenção nesse texto bíblico aqui que eu vou ler para você. Em 1 Timóteo capítulo 4, verso 9 e 10, Paulo, aconselhando Timóteo exatamente sobre como ele deve posicionar-se com relação ao dinheiro, olha o que ele diz. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem
os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. O que a gente vê aqui, gente? Que o apóstolo Paulo fez aqui uma exposição a Timóteo do perigo que o dinheiro pode representar na vida cristã. E depois ele conclui afirmando no versículo 11: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Geralmente, nós cristãos, ou muitos cristãos, fala sobre vida secular, supostamente aquela vida de alguém, vamos assim dizer, que não teme a Deus, vamos usar esse termo, né? E sobre a vida sagrada. Mas a gente precisa entender que, de acordo com a perspectiva bíblica, não há nenhum tipo de divisão entre a vida secular e a vida sagrada. Prestou atenção? Biblicamente falando, que é o que nos interessa, não há nenhum tipo de divisão entre a vida secular e a vida sagrada. Essa ideia é uma tentativa de separar o inseparável, que na verdade é o resultado do desconhecimento da palavra de Deus. A Bíblia não afirma, em parte alguma, que o cristão tem dois tipos de vida. Não existe um momento onde estamos totalmente envolvidos na santidade ou em uma situação onde vivemos e precisamos agir apenas de modo secular. Paulo, o apóstolo, ele nos ajuda a entender esse negócio. Colossenses 3,17: e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. O apóstolo está dizendo que tudo o que fizermos precisa ser em nome de Jesus. Significa que as nossas atitudes a cada dia e circunstância estão o tempo todo na perspectiva espiritual. Então, meus amados e queridos ouvintes, na vida do cristão, até a sexualidade tem a ver com o sagrado. Ou seja, a postura cristã na área sexual é que mesmo esse tema é considerado um assunto espiritual. Alguns podem até pensar, esse homem tá meio esquisito, hein? Ô pastor, é isso mesmo, pastor? Talvez você está pensando, nossa, que tema interessante, nunca ouvi isso. Pois é, a Bíblia confirma exatamente essa ideia. Olha o que diz 1 Pedro 3,7. Igualmente vós maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, meu amigo e minha amiga, meu querido e minha querida ouvinte, a sexualidade está, portanto, relacionada com a natureza espiritual das pessoas. Vou fazer uma pergunta aqui. Deus tem respondido às suas petições? Se as suas orações não têm passado do teto, sabe quando alguém diz assim, meu Deus, eu oro, mas a minha oração não passa do teto da minha casa aqui? É sinal de que você está mal e precisa consertar as coisas, entre aspas, entre as quatro paredes, melhorando o seu relacionamento com o cônjuge e com Deus. Para você que é casado, obviamente, né? Você precisa melhorar. É isso mesmo. Pela graça de Deus, eu e minha esposa, para quem não conhece a gente, vai que tem gente nova nos ouvindo, sempre vai ter, né? Somos casados há 35 anos. Graças a Deus, temos um casamento abençoado. Temos problemas às vezes? Claro, nenhum casamento é super perfeito, não estou dizendo isso. Mas Deus tem se feito presente, essa é a grande diferença. E Deus assim tem sido conosco. A minha esposa, uma mulher sábia,
E Deus tem nos abençoado. Então, quem está falando aqui já tem uma experiência de 35 anos de casado. E ainda eu tenho muito que aprender. Admito isso. Ninguém sabe tudo. Mas eu quero dizer para você, a presença de Jesus na vida conjugal faz toda a diferença. Então, por isso, meu querido e minha querida ouvinte, pense nisso com carinho. Então, tudo que nós fazemos tem a ver com o mundo espiritual. Tá entendendo? É isso. Por isso que muitas pessoas têm batido cabeça e não entendem por que a minha vida está assim, por que parece que está tudo esquisito na minha vida, está tudo de ponta cabeça. Por quê? Pode ser isso aqui. Pode ser que você está precisando, né? Está precisando consertar algumas coisas na sua vida. Algumas coisas, alguma área da tua vida pode ser que não está alinhada com os planos de Deus. E Deus te ama tanto e Ele quer o melhor para você. Mas você tem que querer mudar. Você tem que querer melhorar. Entendeu? Agora, voltando à questão da semente, um dos motivos para uma semente não germinar e dar frutos é justamente a falta de preparo adequado com o solo onde ela é plantada. É preciso haver uma série de cuidados com a terra para que a semente se transforme em uma árvore frutífera. O mês passado, mês retrasado, melhor dizendo, nós estamos em abril, mas o mês de fevereiro desse ano, eu fiz 2 viagens para o interior do Paraná, juntamente com a minha esposa, e justamente fomos lá fazer conferências proféticas de fé, em parceria com alguns amigos nossos lá do interior do Paraná. E foi um mover de Deus. Mas no caminho, a gente pôde parar na estrada para um lanche, né, para fazer alguma necessidade. E tivemos a oportunidade de parar, inclusive, no caminho e contemplar as plantações lá do interior do Paraná. As plantações lá. E observando, a gente acabou tirando até uma foto, e a gente viu ali fazendas, ali na beira da BR, coisa linda. E tudo, as coisas crescendo, aí você vê ali o que o agricultor plantou, preparou a terra antes de plantar, não é verdade? Adubou, fez tudo o que ficou necessário para plantar a semente, e agora ele está vendo o resultado do seu trabalho e vai ter uma grande colheita. Então é muito importante a gente aprender com a agricultura. Pergunte para um agricultor, não precisa ser muito sábio para isso, né? Mas ele não chega lá e vai jogando a semente de qualquer jeito. Ele prepara a terra. Então assim é também a nossa vida. Então você tem que preparar a terra e lançar a sua semente numa terra boa, porque vai dar fruto, vai crescer e vai prosperar quando você faz do jeito certo. Que Deus te abençoe com esta palavra. Eu quero encerrar com a oração, mas amanhã a gente continua esse assunto aqui, tá certo? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essas sementes de sabedoria, por essas pérolas de sabedoria, por essas palavras de fé que está em nossa vida e que estamos compartilhando com milhares de pessoas que estão nos ouvindo por alguma emissora de rádio ou talvez por alguma plataforma digital ou até mesmo no nosso canal no YouTube. Senhor, o nosso desejo, eu tenho certeza que é o desejo do Senhor também, que esta palavra seja compreendida e o ouvinte venha a ser abençoado, sendo guiado pelos princípios da tua palavra. Eu quero repreender neste momento, em nome de Jesus, toda doença. Se alguém que está me ouvindo está enfrentando uma enfermidade, eu repreendo essa doença, essa enfermidade. E se for um espírito de enfermidade, saia deste corpo agora, em o nome de Jesus. Senhor, renove as forças deste homem e desta mulher, abençoando os casais, os jovens, as crianças, os adolescentes, a família querida, sendo abençoada no dia de hoje, em nome de Jesus. Nos livra, Senhor, de todo mal e conceda-nos graça suficiente para cada dia de nossas vidas nessa terra. Abençoa também aqueles que têm plantado uma semente financeira no Ministério Agindo Deus. Em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail: eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.